Existe um padrão silencioso, quase invisível, que une todas as pessoas que nasceram sem nada e ainda assim conseguiram construir fortunas. Durante anos, observei esse padrão sem perceber que ele estava bem diante dos meus olhos. Ele não aparece nos livros tradicionais sobre riqueza, não é ensinado em escolas e raramente é mencionado nas conversas comuns sobre sucesso. Mas ele está lá, escondido nos detalhes, nas escolhas mais sutis, na forma como cada um interpreta a própria dor, o próprio medo e a própria fome de mudança. E é justamente esse padrão que transforma pessoas comuns em forças imparáveis. Talvez você já tenha sentido que existe algo dentro de você clamando por mais, mas não consegue explicar exatamente o quê. Talvez você já tenha percebido que algumas pessoas parecem desenvolver uma força inexplicável quando tudo à volta está desmoronando. E talvez você mesmo já tenha se perguntado, por que uns conseguem e outros não? Eu me fiz essa pergunta pela primeira vez quando ainda era adolescente, vivendo em uma casa onde muitas vezes não havia dinheiro sequer para comprar comida. E eu lembro vividamente de um momento. Era uma noite fria e minha família estava discutindo por causa de dinheiro, algo que acontecia com frequência. No fundo da mesa havia uma sacola simples com alguns mantimentos, deixada por um desconhecido que bateu à porta e desapareceu antes que pudéssemos agradecê-lo. Eu não sabia quem era aquela pessoa, mas sabia que ela enxergava algo que nós não enxergávamos. Que a vida não muda enquanto você não muda a sua relação com ela. Naquele dia, percebi que pobreza não é apenas falta de dinheiro, é falta de alternativas internas. E quando você muda por dentro, tudo lá fora começa a se reorganizar. Com o tempo, percebi que todas as pessoas que ficaram muito ricas, mesmo vindo da pobreza absoluta, têm algo em comum. Elas transformam um momento de ruptura em um ponto de ascensão. Mas essa ruptura só acontece para aqueles que se permitem encarar a verdade. A vida não melhora enquanto suas decisões não melhoram. E eu sempre me pergunto, quantas decisões você já adiou por medo? Quantas vezes você já soube o que precisava fazer, mas hesitou porque parecia arriscado demais? Quantas oportunidades você deixou passar porque não se sentia pronto? A maioria das pessoas vive assim. Adiam a própria transformação esperando um cenário ideal que nunca aparece. E existe mais um ponto que todas as pessoas que saíram da pobreza e alcançaram riqueza têm em comum. Elas substituem a narrativa de vítima pela narrativa de responsabilidade extrema. Não responsabilidade no sentido de culpa, mas responsabilidade no sentido de poder. E aqui está uma frase que eu repito para mim mesmo há anos. Se eu sou o problema, eu também sou a solução. E essa simples frase muda tudo. Quando você assume que é parte do problema, você se dá permissão para se tornar a força que cria o antídoto para ele. Pessoas que enriqueceram a partir do zero entendem isso intuitivamente. Elas não esperam ajuda, não esperam permissão, não esperam oportunidade. Elas criam a própria oportunidade, muitas vezes quando ainda não têm absolutamente nada. Isso me leva a outro ponto fundamental. Emoções moldam decisões e decisões moldam destinos. Uma pesquisa amplamente discutida na psicologia do comportamento financeiro mostra que mais de 80% das decisões relacionadas a dinheiro são tomadas de forma emocional, não racional. O medo faz as pessoas economizarem quando deveriam investir. A ansiedade faz as pessoas gastarem quando deveriam guardar. A euforia faz as pessoas arriscarem quando deveriam observar. Mas aqueles que conseguem dar a volta por cima desenvolvem algo raríssimo, a habilidade de sentir profundamente e ainda assim agir estrategicamente. Você já parou para pensar quantas decisões financeiras suas nasceram do medo?
Quantas escolhas sobre trabalho, investimentos ou carreira você tomou apenas para evitar uma dor imediata? E quantas vezes isso te custou caro depois? Eu já vi pessoas brilhantes destruírem fortunas porque confundiram emoção com direção. E já vi pessoas com nenhum recurso construírem impérios porque aprenderam a usar a dor como combustível. A verdade é simples. Todo mundo quer riqueza, mas poucos querem enfrentar as emoções que bloqueiam o caminho até ela. E é aí que a jornada realmente começa. E talvez esse seja o momento em que você percebe que a sua vida financeira não depende apenas do mundo externo, mas do mundo que você alimenta dentro de si. Existe um momento na vida de toda pessoa que saiu da pobreza e ficou muito rica, em que ela percebe algo que muda tudo. Ninguém vai salvá-la. E ao mesmo tempo, esse é o momento mais libertador que existe. Porque quando você entende que ninguém virá te resgatar, você finalmente descobre que tem o poder de se resgatar. Eu lembro de estar no meu pequeno quarto, ainda jovem, vivendo com um salário que mal pagava um aluguel modesto, e perceber que se eu quisesse uma vida completamente diferente, eu não poderia esperar que o governo mudasse, que minha família mudasse, ou que alguém aparecesse e dissesse que eu era especial. Eu tinha que criar meu próprio caminho. A partir daquele momento, comecei a estudar obsessivamente. Psicologia, comunicação, comportamento humano. Porque eu sabia que, se não aprendesse a mudar minha mente, nunca mudaria minha realidade. E é exatamente isso que vejo em todas as pessoas que deram a volta por cima financeiramente. Elas desenvolvem uma fome quase irracional por conhecimento aplicado. Não um conhecimento qualquer, mas aquele que gera movimento, ação e transformação imediata. Existem pesquisas extremamente relevantes que mostram que indivíduos com alta mobilidade financeira, aqueles que conseguem sair da pobreza e ascender economicamente, possuem uma característica marcante. Eles têm mais disposição para aprender algo novo todos os dias do que permanecer presos a um hábito antigo que já não funciona. E talvez isso explique por que tantas pessoas permanecem no mesmo lugar, mesmo querendo desesperadamente mudar. Elas querem uma nova vida, mas não querem abrir mão da velha versão delas mesmas. E aqui surge a pergunta que muitos evitam: que versão sua você ainda está protegendo, mesmo sabendo que ela te impede de prosperar? Que crença antiga, que história antiga, que medo antigo você carrega como se fosse um amuleto, quando na verdade ele te acorrenta? E permita-me fazer uma pausa aqui para te pedir algo importante. Se até este ponto você está sentindo que esse conteúdo está abrindo sua mente de alguma forma, clique no gostei e se inscreva no canal agora mesmo. Não é só um gesto simbólico. Esse simples ato ajuda o canal a continuar alcançando mais pessoas, fortalece essa comunidade e me permite trazer conteúdos cada vez mais profundos como este. Acredite, esse pequeno clique faz uma diferença gigantesca no crescimento de tudo isso que estamos construindo juntos. Voltando ao ponto central. Todas as pessoas que saíram da pobreza e ficaram muito ricas reformularam seu relacionamento com o fracasso. Enquanto a maioria enxerga fracasso como um inimigo, essas pessoas o encaram como um laboratório. E aqui está uma verdade incômoda. Pessoas pobres que permanecem pobres geralmente têm medo de tentar, enquanto pessoas pobres que ficaram ricas têm medo de ficar onde estão. Essa diferença emocional altera tudo. Você já percebeu como o medo de errar paralisa? Como o medo de ser julgado faz você se sabotar antes mesmo de começar? Como a dúvida faz você abandonar projetos que poderiam ter mudado sua vida? Isso acontece com quase todo mundo. Mas aqueles que prosperam entendem que errar faz parte da equação e que cada erro carrega uma pista, um sinal, um recorte da resposta que falta para avançar. E aqui eu quero trazer um exemplo poderoso. Havia um jovem atleta.
Alguém extremamente talentoso, com um potencial extraordinário. Ele tinha tudo para dominar o esporte dele, mas a cada derrota ele se destruía emocionalmente. Em vez de aprender, ele se afundava em culpa e autossabotagem. Essa postura subsequente arruinou sua carreira profissional. Ele não fracassou por falta de talento. Fracassou porque nunca aprendeu a transformar o fracasso em força. Ele teve todos os recursos, todo o apoio, mas não soube lidar com a própria mente. E é exatamente por isso que pessoas brilhantes ficam presas, enquanto outras, sem nenhum privilégio, conquistam o que parecia impossível. Eu quero te lembrar de algo importante. Ninguém enriquece porque o mundo decidiu favorecê-lo. Pessoas enriquecem porque decidiram se tornar maiores do que suas circunstâncias. E existe um detalhe que quase ninguém percebe. A maior parte das decisões financeiras ruins nasce da sensação de impotência. E é por isso que tantas pessoas gastam compulsivamente quando estão infelizes. Por isso tantas pessoas permanecem em empregos que odeiam. Por isso tantas evitam tomar decisões importantes. O cérebro humano busca evitar dor, mesmo que isso custe oportunidade. Mas quem cresceu sem nada e mesmo assim prosperou, aprendeu a enfrentar a dor sem permitir que ela definisse os passos seguintes. E talvez você esteja carregando um desses medos agora mesmo. Talvez você tenha medo de arriscar, medo de perder dinheiro, medo de fazer papel de bobo, medo de falhar diante de quem você ama. E tudo isso é normal. A maioria das pessoas sente exatamente isso. A diferença está em como você usa esse medo. As pessoas que saíram da pobreza e ficaram muito ricas aprenderam que medo não desaparece. Medo se domina. Porque, no fim das contas, a pergunta que define a sua vida não é: de que eu tenho medo? A pergunta que define a sua vida é: eu permitirei que esse medo decida por mim? Há um segundo ponto comum e extremamente poderoso, que todas as pessoas que nasceram pobres e se tornaram muito ricas compartilham. Elas criam um senso de identidade completamente novo, que não combina com a vida que elas vivem no presente, mas combina com a vida que elas decidiram construir no futuro. E isso é algo que pouquíssimas pessoas compreendem. A maioria vive reagindo às circunstâncias atuais. Já quem prospera vive respondendo à visão de quem deseja se tornar. E essa diferença, por mais sutil que pareça, muda absolutamente tudo. Eu comecei a perceber isso anos atrás, quando trabalhava como zelador, ganhando menos do que $50 por semana. Por extenso, $50. E ainda assim, passava noites estudando como se já estivesse construindo o futuro que eu sonhava. Eu ainda não era nada, mas estava treinando a mente para se tornar alguém. E isso se repete em todas as histórias de ascensão verdadeira. Veja um exemplo poderoso: Oprah Winfrey. Ela nasceu em condições extremamente difíceis, marcada por traumas profundos, pobreza extrema e uma série de desafios que fariam muitas pessoas desistirem antes mesmo de começar. Mas o que fez Oprah quebrar esse ciclo não foi sorte, não foi privilégio, foi identidade. Ela se via maior do que o ambiente em que vivia. Ela se via capaz de criar impacto quando ninguém ao redor dela acreditava nisso. E aqui está o ponto crucial. Quando você muda quem acredita ser, você muda os comportamentos que tolera, as escolhas que aceita e os padrões que repete. E isso, inevitavelmente, muda o seu destino financeiro. É impossível criar riqueza permanente enquanto a sua identidade emocional continua conectada à escassez. E talvez você nunca tenha pensado nisso, mas a forma como você se identifica molda suas decisões sem que você perceba. Se você se enxerga como alguém que não sabe lidar com dinheiro, você automaticamente evita aprender sobre ele. Se você pensa que nunca terá oportunidades, você deixa de enxergar oportunidades que estão diante dos seus olhos.
Se você acredita que não nasceu para a riqueza, você reflete isso em cada escolha que faz, desde o emprego que aceita até a forma como negocia, investe ou gasta. A mente cria um teto emocional, e esse teto impede você de subir, não importa o quanto se esforce. É como tentar correr com uma âncora amarrada às costas. E eu lembro de um caso muito forte da minha própria vida que me mostrou isso com brutal clareza. Eu tinha acabado de participar de um seminário que não poderia pagar. O valor, que era de algumas centenas de dólares, por extenso, algumas centenas de dólares, representava praticamente todo o dinheiro que eu tinha naquele mês. Eu fui porque senti que precisava estar lá, mesmo sabendo que o preço poderia me colocar em apuros. E durante esse evento, eu vi uma coisa que nunca esqueci. Vi pessoas que estavam financeiramente quebradas começarem a mudar quando perceberam que a identidade delas não era a história delas. E naquele mesmo dia, enquanto eu varria o corredor do prédio onde morava, eu falei comigo mesmo: eu não sou o produto das minhas circunstâncias. Eu sou o produto das minhas decisões. Parece simples, mas foi ali que eu entendi que meus resultados futuros não seriam definidos pelo saldo bancário, mas pela identidade emocional que eu escolhesse carregar. Meu corpo ainda vivia na pobreza, mas minha mente já estava aprendendo a operar a partir da abundância. E aqui vai uma pergunta direta. Quantas vezes você repete mentalmente frases do tipo: eu nunca vou conseguir, isso não é para mim, eu não tenho capacidade, não tenho tempo, não tenho sorte? Você faz isso sem perceber. 70% das pessoas, segundo estudos de psicologia cognitiva, têm ciclos de pensamentos predominantemente negativos quando o assunto é dinheiro. E o impacto disso é brutal. Pensamentos se tornam crenças, crenças se tornam comportamentos, comportamentos se tornam padrões, e padrões se tornam destino. E talvez, sem perceber, você esteja vivendo um destino que foi escrito pelo medo, não por você. Há outra característica que une todas as pessoas que saíram da pobreza e ficaram extremamente ricas. Elas desenvolvem um padrão emocional que eu chamo de ativação interna. Enquanto a maioria espera se sentir motivada para agir, essas pessoas agem primeiro e a motivação vem depois. E esse é um ponto que derruba muitas vidas. Quantas vezes você adiou seus planos porque não estava no clima? Quantas vezes deixou de começar algo porque não era o momento ideal? Quantas vezes travou porque não sentia confiança ainda? Mas aqui vai uma verdade incômoda. Confiança não vem antes da ação, ela vem depois. O cérebro humano só aprende que pode confiar em você quando você faz o que precisa ser feito, mesmo com medo. E é por isso que essa parte é tão crucial. Porque neste momento, eu quero te lançar um desafio. E será o único durante todo este conteúdo. Nos próximos 7 dias, você vai escolher uma única ação financeira ou pessoal que você sempre adiou por medo ou insegurança e vai executá-la imediatamente. Não importa se a ação parece pequena, desconfortável ou arriscada. O objetivo não é o tamanho da ação, mas treinar sua mente a agir mesmo quando não se sente pronta. Porque se você fizer isso por 7 dias consecutivos, vai perceber algo extraordinário. Seu cérebro começa a compreender que você é alguém que se move, não alguém que espera. E essa mudança interna é o primeiro tijolo da construção da riqueza. Há outro ponto profundamente presente em todas as pessoas que nasceram sem nada e chegaram à riqueza. Elas aprendem a decifrar padrões. Padrões financeiros, padrões emocionais, padrões comportamentais, padrões sociais. Pessoas que não prosperam vivem reagindo ao caos. Pessoas que prosperam vivem traduzindo o caos. E isso é uma habilidade treinável. Não é genética, não é sorte, não é privilégio. É uma forma de enxergar o mundo.
A maioria das pessoas olha para seus problemas financeiros como obstáculos intransponíveis, enquanto aqueles que saíram da pobreza e ficaram muito ricos os enxergam como códigos a serem decifrados. É a diferença entre um jogo impossível e um jogo solucionável. Quando você percebe que a lógica por trás daquilo que parece desastre, tudo muda. Eu aprendi isso quando comecei a modelar comportamentos, algo que mais tarde se tornaria parte essencial da minha vida. Naquela época, eu ainda estava tentando descobrir como melhorar minha realidade, e eu percebi que se eu encontrasse alguém que já havia conquistado o que eu queria, e se eu entendesse exatamente o que essa pessoa fazia, eu poderia reproduzir os mesmos resultados. Foi assim que eu consegui transformar minha vida em uma velocidade que parecia improvável. E esse mesmo princípio aparece em todos que saíram da pobreza e atingiram fortunas. Não importa o nível de educação, o passado, o contexto ou os traumas, essas pessoas aprenderam a modelar quem funciona. A pergunta que muda destinos é: o que as pessoas que já alcançaram o que eu quero estão fazendo que eu ainda não faço? E aqui entra um ponto delicado. Enquanto muitos tentam reinventar a roda, quem prospera replica rodas que já giram. Esse é o poder da modelagem. E isso me lembra de uma figura pública cuja história sempre me impressionou. J.K. Rowling. Antes de se tornar mundialmente conhecida, ela enfrentou pobreza extrema, depressão, desemprego e inúmeras rejeições. Mas ela fez algo que poucos fariam. Ela estudou padrões, observou o mercado literário, analisou narrativas, mergulhou na psicologia dos leitores e criou um universo que conectava emoção, imaginação e identificação humana. Ela aplicou estrutura e disciplina em um momento em que a vida dela parecia completamente sem estrutura. E é exatamente isso que pessoas que saem da pobreza fazem. Elas colocam ordem onde há caos, mesmo quando o mundo inteiro insiste em mostrar que não vai funcionar. Essa capacidade de transformar consistência em poder é um divisor de águas. Agora, existe outro padrão que as separa da grande maioria. Elas criam fontes de energia emocional sustentáveis. A maior parte das pessoas tenta construir riqueza com a energia da exaustão, da frustração ou da comparação. E isso nunca funciona. Porque você não sustenta grandes resultados com combustíveis frágeis. Pessoas que alcançaram riqueza partindo da pobreza aprendem a criar energia interna através da visão, da disciplina emocional e da capacidade de ressignificar experiências dolorosas. Isso explica por que algumas pessoas passam por dificuldades muito severas e ainda assim se tornam extraordinárias, enquanto outras, com desafios menores, ficam paralisadas. Não é o tamanho do problema, é o tamanho do significado que você dá a ele. E eu vivi isso na pele. Houve uma noite, eu me lembro perfeitamente, em que eu estava sozinho, sentado no chão do meu apartamento, exausto, comendo macarrão instantâneo, porque era tudo o que eu podia comprar naquela semana. Eu estava trabalhando demais, com dinheiro de menos, e com uma sensação enorme de que nada do que eu fazia estava realmente funcionando. Mas, naquela noite, aconteceu algo inesperado. Em vez de me perguntar por que isso está acontecendo comigo, eu perguntei: o que isso está tentando me ensinar? Essa pergunta mudou minha energia. Não imediatamente, mas o suficiente para eu levantar, abrir meu caderno e escrever a frase que se tornaria uma das mais importantes da minha vida. A vida está respondendo ao meu nível de ação, não ao meu nível de desejo. Foi ali que entendi que não bastava querer. Era preciso se mover com intensidade proporcional ao sonho. Esse é exatamente o tipo de virada que ocorre na mente de quem sai da pobreza. Outro ponto crucial, compartilhado por pessoas que enriqueceram começando do zero, é que elas deixam de se comparar com os outros
e passam a se comparar com a própria evolução. A maioria das pessoas vive olhando para quem está na frente e esquecendo de olhar para onde elas mesmas estão indo. Isso cria frustração, ansiedade e paralisia. Mas quem prospera entende que progresso é mais importante que perfeição. Elas medem o crescimento não pelo que os outros têm, mas pelo que elas mesmas constroem todos os dias. Isso reduz o peso emocional, aumenta a clareza e fortalece a disciplina. Você já percebeu como a comparação rouba energia? Como faz você sentir que está atrasado, mesmo quando está avançando? Como te faz abandonar projetos só porque não parecem tão grandiosos quanto os dos outros? Esse é um dos maiores sabotadores da prosperidade. Mas quem quebrou o ciclo da pobreza aprendeu a comparar apenas uma coisa: seu eu de hoje com seu eu de ontem. E por fim, há um dado importante, amplamente discutido em estudos de psicologia econômica. Pessoas que mudam drasticamente de realidade financeira desenvolvem um senso de urgência saudável. Não é desespero, é consciência. É a percepção profunda de que cada dia gasto adiando decisões é um dia roubado do futuro. É entender que a vida não espera e que o mundo recompensa quem age antes, não quem entende depois. Pessoas que saíram da pobreza e ficaram ricas não ficam presas em análises infinitas. Elas ajustam no caminho. Elas tentam, erram, corrigem e evoluem. O progresso delas não é linear, mas é ininterrupto. Existe um último ponto, talvez o mais profundo de todos, que une absolutamente todas as pessoas que nasceram na pobreza e chegaram à riqueza verdadeira. Elas aprenderam a transformar dor em propósito. Não dor em desculpa, não dor em identidade, não dor em drama, dor em movimento. E isso não é um clichê motivacional, é uma estrutura psicológica real, estudada por acadêmicos, psicoterapeutas e especialistas em comportamento humano. Estudos mostram que pessoas que ressignificam experiências traumáticas têm até 4 vezes mais chance de construir uma vida financeiramente estável e emocionalmente saudável. Isso acontece porque a dor, quando interpretada de forma construtiva, cria urgência, direção, força e foco. Combustíveis que a maioria das pessoas nunca acessa porque está ocupada demais tentando evitar desconforto. E eu vi isso centenas de vezes na minha própria trajetória. Vi pessoas vivendo extremos financeiros, trabalhando em 2 empregos, 4 turnos, dormindo poucas horas, criando filhos sozinhas e ainda assim encontrando um caminho para crescer. Vi gente que passou fome e depois construiu negócios multimilionários. Vi pessoas que foram humilhadas no trabalho e depois se tornaram líderes. E vi também o oposto. Pessoas que tinham tudo, mas não fizeram nada porque nunca aprenderam a transformar dor em propósito. É por isso que riqueza não é sobre cenário, é sobre sentido. Quem prospera parte de uma pergunta que quase ninguém faz. Como posso usar o que aconteceu comigo para me tornar mais forte, mais sábio e mais capaz? E talvez você tenha vivido algo assim. Talvez você esteja passando por um momento doloroso agora. Talvez seja um período de escassez, medo, dívidas, insegurança, sensação de fracasso. Ou talvez você esteja vivendo aquela fase silenciosa em que tudo parece parado, sem evolução, sem direção. E isso dói. Mas o que diferencia quem chega à riqueza de quem se conforma com a vida que tem é o significado que atribui a tudo isso. Pessoas que saíram da pobreza não se perguntam: por que isso está acontecendo comigo? Elas se perguntam: o que eu posso construir a partir disso? Essa mudança de pergunta altera completamente a fisiologia do corpo, o foco do cérebro e a energia emocional. É quase como virar um interruptor interno. Outra característica extremamente marcante é que todas essas pessoas desenvolveram a capacidade de tomar decisões difíceis rapidamente.
não decisões impulsivas, decisões difíceis. E há uma diferença gigantesca entre as duas coisas. Decisão impulsiva é fugir da dor do momento. Decisão difícil é optar pela dor que constrói futuro. Quando você vem da pobreza, você cresce cercado de decisões que podem te destruir ou te impulsionar. E quem chega longe aprende a escolher a dor que fortalece. A dor de estudar mesmo sem vontade. A dor de economizar quando seria mais fácil gastar para aliviar a ansiedade. A dor de dizer não para hábitos que sabotam. A dor de sair de ambientes que drenam energia. A dor de reconstruir a identidade quando a antiga já não serve mais. Quem não aprende a escolher essas dores, acaba escolhendo dores ainda piores no futuro. Dívida, arrependimento, estagnação, frustração, ressentimento. Uma vida inteira pode ser definida pela dor que você escolhe agora. Eu vivi isso de forma intensa quando ainda jovem. Houve uma fase em que eu me via completamente exausto, tentando equilibrar estudos, trabalhos aleatórios e a responsabilidade de me sustentar praticamente sozinho. Eu estava fisicamente cansado, mentalmente drenado e emocionalmente confuso. Mas eu fiz uma escolha. Em vez de buscar alívio imediato, escolhi direcionar tudo aquilo para se tornar meu combustível. Transformei minha frustração em disciplina, meu medo em curiosidade, meu cansaço em movimento. Foi exatamente nesse período que passei a acordar mais cedo para estudar comportamento humano, mesmo depois de longos dias de trabalho. E sem perceber, aquela fase dolorosa se tornou minha maior vantagem competitiva. A dor me deu fome, a fome me fez agir, e a ação construiu meu caminho. É isso que vejo repetido em todas as histórias de ascensão verdadeira. E agora, chegamos ao ponto mais sensível, mais importante e mais libertador. Pessoas que vieram da pobreza e ficaram ricas descobriram que a riqueza verdadeira não está no dinheiro, mas no domínio interno. O dinheiro é consequência, sempre. É resultado da forma como você pensa, sente, age e reage ao mundo. Não existe abundância externa sem abundância interna. Não existe prosperidade financeira sem uma mente próspera. Não existe riqueza sustentável sem uma identidade capaz de sustentá-la. É por isso que tantas pessoas ganham muito dinheiro e o perdem rapidamente. Elas têm resultado, mas não têm estrutura interna para mantê-lo. E é por isso que tantas pessoas sem nada constroem tudo. Elas criam a estrutura primeiro, o dinheiro só segue. E aqui vai um exemplo extremo e trágico de alguém que demonstra o que acontece quando essa estrutura interna não existe. Mike Tyson. Um fenômeno mundial, um talento extraordinário, alguém que alcançou uma fortuna enorme ainda muito jovem. Mas ele não tinha uma estrutura emocional e psicológica capaz de sustentar tudo aquilo. A falta dessa base o levou a tomar decisões imprudentes, desperdiçar oportunidades e ver sua fortuna se esvair. Ele não fracassou por falta de talento, ele afundou por falta de domínio interno. Essa história mostra claramente o que eu venho dizendo. Riqueza sem estrutura emocional é uma casa construída em areia movediça. No final das contas, tudo converge para uma única verdade. Pessoas que saíram da pobreza e ficaram muito ricas descobriram que, antes de mudar a vida, precisavam mudar quem eram por dentro. Elas criaram clareza, desenvolveram força emocional, assumiram responsabilidade total, estudaram padrões, modelaram quem já tinha chegado lá, transformaram dor em propósito e sustentaram disciplina quando ninguém acreditava nelas. E isso está disponível para você também. Não importa sua idade, seu passado, seu nível de escolaridade, sua conta bancária atual, sua história familiar ou seus erros anteriores. Nada disso te define. O que te define é a decisão que você toma a partir de agora.
E eu quero deixar uma frase final, uma daquelas que queimam na mente e ficam ecoando nos momentos necessários. Sua vida muda no exato segundo em que você decide parar de se contar a versão da história que te mantém pequeno. Porque a partir do momento em que você muda a história interna, você muda tudo o que vem depois. Às vezes, tudo o que alguém precisa é de uma voz que lembre aquilo que, no fundo, ela já sabe. Que ainda há força, que ainda há caminho, que ainda há futuro. E se, enquanto você caminhava comigo até aqui, alguma parte da sua essência despertou, imagine o impacto que isso pode causar em alguém que você considera importante. Então, faça algo simples. Envie esta mensagem para uma pessoa especial. Talvez seja exatamente o que o coração dela está esperando ouvir hoje. E ao fazer isso, você se transforma não apenas em alguém que cresce, mas em alguém que acende luzes ao redor. Porque é assim que começamos uma onda. Uma que não termina, apenas continua.